Uma questão crucial para a antropologia é: quem é esse tal bicho-homem que habita o planeta Terra? Existem duas narrativas que procuram responder essa questão. A primeira delas é o mito da criação e a segunda, a teoria da evolução. A primeira tem cunho religioso, místico, e a segunda, teoria da evolução, pertence ao campo da ciência moderna. E eu digo de antemão que não existe contradição, uma não se opõe à outra. Muitas pessoas acham que ou eu acredito na Bíblia ou eu acredito na ciência. E não é bem assim a história. Sobre esse assunto, eu mais para frente vou expor com clareza como que as duas versões, na verdade, se complementam. Nesse segundo vídeo da série Antropologia Filosófica, eu pretendo apresentar dois conceitos básicos e importantes de entender para poder acompanhar o raciocínio dos próximos vídeos. O primeiro deles é mito. O que é mito? E o segundo, relativismo cultural. A palavra mito no vulgo, no dia a dia, as pessoas usam como sinônimo de mentira. Por exemplo, alguém diz manga com leite faz mal. Você diz, não, isso é um mito. Ou seja, isso é uma mentira. Não é verdade? Ou então como ídolo. Por exemplo, Pelé é o mito do futebol mundial. De tal forma que ele foi tão grande, tão especial, que nenhum outro ser humano pode atingir a excelência como ele atingiu enquanto jogador de futebol. Torna-se um mito, ou seja, torna-se um ídolo, alguém especial, diferenciado da espécie humana. Nesse sentido, mito é ídolo, mas também não é nesse sentido que a antropologia entende a palavra mito. Mito para a antropologia representa a narrativa coletiva de um povo que expressa de forma imaginária uma verdade oculta, profunda, que faz parte da experiência desse povo e representa todo o seu universo de autocompreensão, de compreensão do mundo. Jung, que foi o criador da psicanalítica, dizia que o mito são arquétipos. Em outras palavras, o mito são expressões milenares de verdades consagradas presentes no universo simbólico, na existência desse ou daquele povo. Então, mito não é uma historieta qualquer, é algo sagrado, é algo verdadeiro, algo que é tradicionado secularmente, que é reelaborado no seio da cultura. E se alguém o escreveu, só o escreveu porque estava profundamente mergulhado no universo cultural desse ou daquele povo. E agora vem a palavra ídolo. Aliás, antes é bom narrar um pequeno mito aqui de Narciso, para você ter uma pequena ideia do que expressa um mito. Fala-se de um jovem muito belo dentro da tradição da mitologia grega, e que era incomparável em beleza com qualquer outro jovem e nunca se apaixonou por ninguém. Mas um dia apaixonou-se por si mesmo, vendo seu rosto refletido num lago onde ele foi beber água. E ali ele ficou tanto tempo que adormeceu, acabou caindo dentro do lago e morrendo afogado. A ideia que está por detrás dessa historieta fantasiosa é que todo aquele que se apaixona por si mesmo de tal forma que ignora qualquer outro e só pensa em si, o egoísta, ele morre. E é o que aconteceu com Narciso. Então, só para ter uma ideia do que eu quero dizer com um relato fantasioso que expressa uma verdade. Agora, quanto ao conceito de relativismo cultural, foi criado por Franz Boas, já mais de um século atrás, um antropólogo, e nessa linha dele todos os antropólogos modernos caminham, ou seja, é preciso relativizar a nossa própria cultura para entender o universo da cultura do outro. Cada cultura possui sua história independente. Ele se opõe àquela antiga tradição de que
Existe a cultura perfeita, que é a cultura ocidental, cultura branca, que tem o progresso da ciência e da tecnologia, e que todas as culturas vão sair do estágio A para chegar ao estágio B, que é a cultura moderna. Não necessariamente dizem esses antropólogos como Franz Boas, Malinowski, Lévi-Strauss. No Brasil nós tivemos também Darcy Ribeiro. Cada cultura é completa em si de alguma forma, ainda que possa haver uma interdependência, mas a autonomia enquanto grandeza na sua tradição ético-moral, religiosa, nas suas crenças, seus costumes, nas suas artes, no seu modo de ganhar a vida, de lidar com os bens para suprir as suas necessidades, os seus conhecimentos. Cada cultura possui a sua riqueza e deve ser respeitada. Nada de discriminação, de inferiorização do outro. O que aconteceu historicamente, a gente sabe disso, que principalmente no final do século XIX, quando se deu o neocolonialismo, e em nome da civilização, de civilizar os povos atrasados, houve uma invasão, principalmente na Ásia, na África, e lá entraram os brancos tomando a riqueza desses povos, e o que é pior, cometendo o chamado etnocídio. Etnia é povo. Então quando você mata a tradição, impõe a sua cultura, sua língua, sua crença, desvaloriza o outro naquilo que ele já possui de grandeza, está cometendo o chamado etnocentrismo. E isso foi muito comum no passado e, pior, continua existindo hoje. Essa ideia de fazer missão entre os povos lá na Amazônia, por exemplo, seja evangélico, seja católico, que entram no meio desses povos, civilizações lá, você sabe que tem muitos que nem viram a cara dos brancos, para a sorte deles, entram invadindo a sua cultura, levando o Evangelho. Será mesmo que se justifica? Será que o Espírito Santo já não está presente nas religiões deles? Será que eles não viverão melhores, já independem dos brancos? E existem lá mais de 9, 10 mil anos? Será que o branco precisa estar lá com o seu Evangelho para salvá-los? O pior, esse Evangelho vai sempre montado numa série de vícios da cultura branca, da nossa visão de mundo, né? De progresso, dos nossos vícios, dos nossos ismos, de tudo, do egoísmo, materialismo, dessa ideia individualista de ser, que os povos indígenas não têm. Não que eu esteja defendendo a ideia de que os povos tradicionais são perfeitos. Não, eles têm lá os seus defeitos, mas diferentemente do branco, aliás, e o pior, né, as doenças que levam para eles, só se justifica a presença de defesa desses povos através da segurança pública para tirar aqueles malditos garimpeiros que estão causando um verdadeiro genocídio, etnocídio e ecocídio, né, ecologia, acabando com tudo. Bom, então, entendendo esse conceito de relativismo cultural, o meu eu é colocado entre parênteses. A minha verdade, eu posso morrer por ela, mas o outro tem a sua verdade e o direito de ser respeitado. E ao ler a verdade do outro, eu devo colocar a minha verdade entre parênteses. Essa é a questão de não ser espelho do outro. É como se um estranho chegasse na sua casa e começasse a se meter. Nossa, que casa horrível, que coisa cafona, que móveis mais estranhos, que roupas que você está usando, que coisa é essas suas pinturas no rosto. Então, não se justifica. Você vai dizer, esse cara está doido. Como é que ele pode se meter dessa forma? Assim também as culturas devem respeitar umas às outras. Infelizmente isso não acontece. Nos próximos vídeos, como eu estou prometendo, nós vamos falar das narrativas míticas sobre a criação, incluindo aí a suméria, a egípcia, a asteca, os maias, o tupi-guarani e a grega, e sobretudo a tradição judaico-cristã, que você conhece muito bem, está nos Gênesis, no capítulo 1 e 2 da Bíblia. Tá certo? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço
E aguardo você para a próxima. Até lá!